nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Uma boa tarde, você, meu amigo, minha amiga da Rede Vida de Televisão. Com grande alegria que mais um domingo temos a oportunidade de estar aí com você na sua casa, através do nosso programa Amigos para Sempre. E essa oportunidade, ela se encontra sempre renovada a partir de pessoas amigas, pessoas que fazem parte do nosso convívio, da nossa história, da cidade do Rio de Janeiro, e que têm a oportunidade também de levar para você conhecimento, alegria, verdade, coisas que devemos partilhar para que a nossa vida se torne mais bela. E dessa maneira, hoje o nosso programa está aqui no jornal O Globo, o maior jornal do país, no Rio de Janeiro, próximo ao Santuário Nacional de Adoração Perpétua de Santana, santuário oficial aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E junto a esse santuário, a sede do jornal O Globo, nós encontramos um grande amigo, um homem de fé, um homem de grande competência, um imortal, Luiz Paulo Horta. Que maravilha de você estar com a gente aqui. Boa tarde, muito prazer em estar com você. Uma alegria estar com vocês. Tá bom, alegria nossa. E um privilégio. A primeira vez na minha vida que eu entrevisto um imortal. Né? Luiz Paulo Horta, acadêmico, né, da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 23. A de Machado de Assis. Foi a cadeira ocupada por Machado. O que é uma responsabilidade... É mais complicado que ser da academia. Você saber que você está sentado na cadeira que foi do Machado. Realmente é algo que nos emociona, né? E é algo que certamente deve contextualizar-nos nessa realidade onde queremos chegar. Na realidade da verdade, do amor, da cultura, do pensamento. E hoje a gente tem essa beleza de estar aqui com você. Paulo Horta, muitas pessoas conhecem a sua carreira, o seu pensamento como jornalista, como escritor, um homem de grande competência, mas muitos não conhecem a sua origem. Você é carioca, conta pra gente. Eu sou carioca, de mãe gaúcha e pai de família mineira. Olha aí. Então, eu acho que é uma combinação boa, porque o gaúcho é muito apaixonado, né? O mineiro é calmo, né? Então, assim, você pode, de vez em quando, você usa o lado gaúcho, às vezes o lado mineiro, é boa a combinação. Coisa boa. Você é filho único? Não, eu sou o mais velho de 9. Opa! Sou o mais velho de 9. Minha mãe teve essa ousadia numa época em que já não se faziam famílias tão grandes, né? Mas ela gostava. Ela ainda era do tempo em que as mulheres não costumavam trabalhar fora de casa, né? Ela ainda era o que se chamava dona de casa, né? Mas mesmo assim, você imagina o que é ter 9 filhos. Olha, 9 filhos. Né? Todos vivos. Ela, infelizmente, já faleceu. Mas os meus irmãos estão todos aí. Conversando com um amigo comum, ele disse que você teve o seu início de vida acadêmica optando pelo direito. Né? Eu fui aluno dos jesuítas, né? Eu sempre morei ali por Botafogo, então estudei no Santo Inácio. E quando eu terminei, me formei em 1961, eu não sabia muito o que fazer da vida, eu estava muito desorientado, né? E aí o meu pai disse, não, na sua família tem tradição de jurista, de advogado, vai fazer. Aí eu fui para a PUC, porque, inclusive, que muitos amigos meus também fizeram esse salto lá para a Gávea, né? Então eu fiz um ano de direito na PUC, em 1962. Mas também não era o que não era o que eu queria. E aí um conhecido da família disse, o Luiz Paulo, eu sabia que eu gostava de escrever. Luiz Paulo gosta de escrever, vamos tentar o jornalismo. Ele trabalhava no Correio da Manhã. Olha aí. Isso sabe quanto tempo tem? 50 anos. 50 anos. Esse ano eu estou fazendo 50 anos de jornal. Aí era o Alínio Salles, um querido amigo. Aí me levou, eu comecei, como a gente começa em jornal, muitas vezes, repórter de polícia, telefonando para a delegacia para saber, eles chamam morto de presunto, né? E aí, tem algum presunto hoje? Nossa assim Senhora. Que foi o começo da minha vida de jornal. Mas depois eu fui para outras sessões. Eu fiquei pouco tempo no Correio da Manhã. Eu logo me transferi para o Jornal do Brasil, que era um grande jornal, né? Infelizmente acabou. E fiquei muitos anos no Jornal do Brasil. Depois de muitos anos no Jornal do Brasil, é que eu vim para o Globo. Sempre mais ou menos fazendo as coisas que eu costumava fazer. Eu sou crítico de música e há muitos anos eu trabalho como editorialista. O editorial é a parte do que o jornal manifesta a sua opinião. Antigamente era a página 6, agora mudou a paginação toda, mas é um artigo que não é assinado, em que você está expressando não o seu pensamento, mas o pensamento da casa, né? Então, isso eu já faço há muitos anos. É basicamente o que eu continuo a ser, editorialista e crítico de música. Olha que interessante. E aqui o Globo está há muitos anos no Globo, então, né? Há 20 anos. 20 anos no 20 anos. jornal, hein?
E dessa maneira a gente percebe, né, o compromisso com a verdade, e essa sua função é realmente alguma coisa muito interessante. Bom, você conseguir conjugar a opinião da casa e chegar... Como é que você falou na verdade, né? Esse é o nosso ponto de referência, né? Porque o jornalismo depende de muita investigação, vocês supõem que existe uma ética, né? Mas o que é a verdade? A gente sabe, por exemplo, que os filósofos, desde a antiguidade, discutiram o que é a verdade, né? Pôncio Pilatos perguntou isso ao Cristo, o que é a verdade, né? E Jesus Cristo não respondeu diretamente, né? Então você vê que é uma preocupação filosófica antiga. Mas no caso do jornal, eu acho que é o nosso trabalho, porque tem gente que diz, por exemplo, que tudo que se está no jornal é mentira, é fofoca, né? Eu acho que se você não procura a verdade, se você não busca a verdade, você perde a confiança, você perde a credibilidade. E aí o jornal afunda, né? Como eu passei a minha vida toda de jornalista vendo os jornais acabarem, né? Então eu acho que isso, com tudo que se diz de fofoca, de teoria conspiratória, né? Eu acho que isso é o nosso dia a dia. O que é a verdade? Quando você sai para fazer uma reportagem, quem é que está falando a verdade? Qual é a verdade, né? Então, a verdade, eu acho que é o nosso ponto de referência. Se a gente consegue, mais ou menos, varia da ocasião, mas é o nosso pão de cada dia. É verdade. Então, a gente acaba fazendo filosofia, né? Filosofia, né? Que é a verdade. E esse critério, né, fundamental da verdade, é uma verdade que não pode ser relativizada, né, por afetações, por ideologias, mas uma verdade... Porque a verdade, eu não acredito em meia-verdade. Acho que a partir do momento que a verdade é afetada, entra algum conteúdo, né, de mentira, ela não pode mais ser. Acho que a verdade é um critério absoluto. E é uma máxima antiga de Sócrates, que depois foi trazida para o interior do pensamento cristão, em São Tomás de Aquino, e reelaborada por João Paulo II. Né, a verdade ilumina a consciência que modela a liberdade. Eu acho que são premissas que ajudam, acho que o cristão, né, que tem tamanha responsabilidade, como você, Luiz Pallotta, de ser o pensamento, a voz oficial do jornal, o Globo. E a gente fica muito feliz em poder perceber esse seu compromisso com a verdade. Isso eu acho que é o nosso dia a dia. Isso é um exemplo. E daí tem um corolário disso, é que a gente tem 2 ou 3 pontos que para nós são vitais. Um deles é a liberdade de expressão. Não é? Porque se você sabe, por exemplo, que tem um tipo de imprensa, às vezes oficial, que pode até ser de boa qualidade, mas a imprensa oficial tem dono. Não é? E a gente quer fazer um jornal, uma opinião que não tenha dono, que seja a opinião da rua, do povo da rua. Não é? E para isso você precisa de liberdade de expressão. Você vê, por exemplo, que os regimes totalitários, a primeira coisa que eles procuram é cercear a imprensa. Que aí você cala, né? Aí você só tem a verdade oficial, que a gente sempre põe entre aspas. Né? A verdade oficial a gente põe sempre entre aspas. Porque a gente sabe o quanto entra aí de propaganda política, né? Do interesse político. Né? Então você vai dizer, às vezes você diz o que vem na cabeça. Eu não vou citar nomes, né? Mas tem uns políticos aí importantes que a gente sabe que dizem o que vem na cabeça. O que interessa naquele momento. Não é fácil, não. E como você vê o futuro do jornalismo, do estudo, do ponto de vista acadêmico agora? O jovem que está agora fazendo seus estudos. Eu acho que a gente agora está numa fase revolucionária. Eu até, durante um tempo, uma das coisas que eu fiz aqui no Globo foi participar do treinamento da redação, porque eu era um jornalista mais experimentado, né? Então eu fiz muito curso, e eu vejo que o jovem hoje enfrenta um desafio que não foi do meu tempo, porque eu sempre fui jornalista de texto, eu nunca fui de televisão. Né? Mas hoje, se você andar pela redação do Globo, você vai ver que está tudo misturado. O jornalismo de texto, o jornalismo de televisão, o jornalismo de rádio. Então, o jovem hoje tem o desafio de ser o que a gente chama um jornalista multimídia. Ele tem que saber escrever, tem que saber falar, porque antigamente, nos meus velhos tempos, o jornalista não falava, né? O jornalista de jornal escrito, né? Não de rádio, né? Nem de televisão. Mas a gente não precisava falar. Então, às vezes, você trazia, por exemplo, nesses cursos que eu fazia, eu trazia aqui para a redação, eu trazia jornalistas da antiga que ficavam nervosos de falar para colegas, porque não tinham essa prática. Né? Então, hoje, para voltar ao ponto, eu acho que hoje o desafio é que você tem que fazer um pouco de tudo. Você tem que ser jornalista de TV, de rádio, de televisão, e isso é um senhor desafio. É um desafio. Olha que dica, né? Que motivação Luiz Pallotta nos dando agora, nesse instante. Você que nos assiste aí, estudante, viu a dica, hein? Não pode ficar aí parado ou querendo apenas pensar um âmbito ou uma referência única no interior da comunicação social. É importante você
trazer uma dimensão até mesmo interdisciplinar. Sem né? dúvida. E dessa maneira você vai formar ainda melhor a sua cabeça, seu pensamento, verdade. porque o mercado é concorrido. É. A gente nunca sabe onde a gente vai estar. Muito, muito. Luiz, queria que você falasse um pouco também da sua reflexão do ponto de vista da música. Eu tive a oportunidade de ter acesso a livros seus, como um dicionário da década de 80. Hein? É verdade. Foi o meu primeiro dicionário de música, hein? Aquele foi o primeiro livro que eu fiz assim com mais empenho, né? Deu muito trabalho, mas quando terminou foi muito bom. É muito bom. Eu tenho até Aquele hoje de capa verde, né? Um verdinho, né? O dicionário Zahar, da editora Zahar. Até hoje tenho guardado, com muito carinho, faz parte também da minha formação como músico, como padre. Durante o meu período de seminário, ele estava lá na minha estante, no quarto seminário, eu levei, porque eu sabia que ia precisar, né? Como precisei. E como é que você enxerga hoje o movimento musical no nosso país? Quais são as tendências? O que você podia também trazer do ponto de vista da reflexão para a gente? Eu acho que hoje também você tem uma mistura muito grande de gêneros, né? Por causa dessa massa de comunicação. A gente vive mergulhado na comunicação. Então você tem todos os tipos de música. Eu, por gosto, por vocação ou por circunstância, acabei me dedicando mais ao que a gente chama de música clássica, né? Que antigamente chamava música erudita, mas eu estou em guerra com esse termo. Eu acho que esse termo é um termo que afasta as pessoas. Música erudita. Você vai dizer, eu não quero saber disso, né? No mundo inteiro o que a gente usa é música clássica. E hoje eu briguei tanto com essa história da música erudita que hoje eu acho que está melhor. Então a gente fala música clássica ou música de concerto, né? Que é a música mais, não é que seja melhor nem pior, mas é mais complexa, né? Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, né? E o que acontece, eu estou falando agora do ponto de vista dessa música, né? O que acontece com essa música é que ela é maravilhosa e quando a gente faz, por exemplo, aquelas grandes eventos públicos, você vê que o povo vai e gosta, mas é um tipo de música que pede uma certa iniciação, não? Uma acostumação, né? Então eu acho que o desafio hoje dessa música e de todas as épocas, né, é você levar alguma formação para as pessoas. Por exemplo, antigamente, um grande pioneiro da educação musical foi o Villa-Lobos, que é o maior compositor brasileiro, uma pessoa. Eu tenho um livrinho chama-se Villa-Lobos, uma introdução. Foi um dos livros que eu escrevi, um livro sobre Villa-Lobos. O Villa-Lobos, além de ser o gênio que ele foi um grande educador. Ele criou, por exemplo, o que a gente chamava canto orfiônico, que eram as aulas de música de canto coral nas escolas. Isso, enquanto ele foi vivo, ele tinha gente que ajudava ele, enquanto foi vivo, isso prosperou. Depois, praticamente, acabou. Não é? Então, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer, defender a volta da educação musical. Não é porque a música entra por todos os lados. Então, é claro que você sempre vai ter a música que você gosta, a música que você canta, mas um pouco de estudo de música abre janelas para você, por exemplo, para você compreender o que é um Beethoven, por exemplo, que é um grande monumento da cultura humana, né? Um Beethoven, um Bach, um Mozart, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que dar às pessoas. Exatamente. A gente tem um problema hoje, quem determina o critério musical, a nossa apreciação musical e das grandes massas é a dinâmica comercial. Pois né? é. Se a gente consegue retirar, né? Ou pelo menos equilibrar a música, trazê-la para o lado da educação, da formação da população, acho que seria o Projeto Aquários era um Projeto Aquários, que não acabou, que continua, que eu acompanho há muitos anos, tem essa finalidade. Você vê que as pessoas gostam, não é? Mesmo quando você põe uma coisa mais complicada, por exemplo, Mahler, uma sinfonia de Mahler, fizeram há uns 2 ou 3 anos. As pessoas gostam. Foi lindo. Agora, né? eu acho que é de justiça você dar às pessoas acesso a essa música com algum tipo de educação musical. Olha aí, isso é uma coisa que nos incomoda muito, né? A gente perceber o desgaste que existe quando a gente percebe que, de fato, há uma carência, né, de conteúdos dentro da nossa educação. Né? Isso cria uma agonia quase. Né? E, inclusive, já existem muitos estudos mostrando que quando você tem algum tipo de educação, não só de música, educação artística nas escolas, que é a educação da sensibilidade,
a criança, o menino, o adolescente que teve essa oportunidade, ele rende mais nas outras matérias, em português, matemática, geografia, porque você trabalhou a sensibilidade, que faz parte da nossa alma, né? Nossa alma. Não é? Exatamente. Olha, conversar com o Luiz Paulo Horta, de fato, a gente vai em todos os lugares, né? A comunicação, na música, na arte, o jornalismo, realmente... E tem tantas outras áreas ainda, hein? Que a gente pode explorar o nosso convidado, o nosso amigo. E eu queria entrar agora no viés da religião. Ele é um homem católico, um homem de fé. Dorani me dizia certa vez, olha, é um homem que, nos grandes meios de comunicação, que mais traz a referência ética, o pensamento cristão hoje em nossa sociedade. Olha, Dorani não está errado, não. Ele falou com muita certeza, Olha, né? E a gente sabe das grandes contribuições que você tem dado, também como membro da Associação Cultural da Arquidiocese, o seu trabalho também junto à Pontifícia Universidade Católica. E Luiz, como é que você está percebendo o envolvimento da fé junto ao povo brasileiro? O brasileiro está crescendo em sua fé? Eu acho que a gente está também, de novo, né, nós estamos numa época de tantas mudanças, né, e essa é mais uma mudança. Né, como é que os comportamentos religiosos... Né, eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode, que foi sempre tradicionalmente um país católico, né, a gente não pode ignorar o que está acontecendo em termos de religião, fora do catolicismo. Né. Você falou em Dom Orani, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, ele sempre fala que nós estamos na época do pluralismo. Né. Isso não há como fugir disso. Né. Então, você hoje não tem mais a religião única. Não é? O catolicismo continua sendo a religião predominante, mas surgiram todas essas confissões evangélicas. Né. Você tem gente que se interessa por doutrinas orientais. Eu acho que é assim mesmo, faz parte da época. Então, agora, eu acho que isso coloca para nós, católicos, um desafio que antes talvez não existisse. Porque antigamente era tão automático você dizer, sou católico. Né? Às vezes falam muito de estatística, o catolicismo era 90%, agora é 70%. Mas eu acho que esses números têm que ser lidos com um certo cuidado, porque as pessoas diziam isso automaticamente, né? Eu sou católico. Né? Às vezes até tendo outros interesses religiosos, mas não falava, dizia que eu sou católico. E hoje eu acho que você ser católico é uma coisa que depende de um grau maior de consciência, né? Porque você está sendo desafiado por outras realidades, por exemplo, por esse crescimento das seitas evangélicas. Né? A gente não vai começar uma guerra de religião, espero que nunca mais, né? Porque é tão terrível. A gente vê, por exemplo, no mundo islâmico, essa tragédia do Oriente Médio, né? Que é uma tragédia causada por brigas de seitas, né? Sunitas contra xiitas, contra alauítas. Né? A gente não quer isso para a gente, inclusive porque o Brasil é um país onde essas coisas sempre conviveram bem. Não é? Mas eu acho que nós somos forçados a meditar mais sobre a nossa religião. Eu, às vezes, nesses cursos que eu faço, às vezes de coisas de religião, de catolicismo, eu pergunto, por que você é católico? Você é católico porque só porque você nasceu católico? Eu acho que nós somos chamados hoje, nesse contexto pluralista, que é o de hoje, somos chamados a definir quem que nós somos e desenvolver, não ficar só no eu sou católico e pronto, está acabado. Né? Como desenvolver isso? Eu acho que esse é um imenso desafio, acho que é um momento de desafio. Olha, realmente a gente percebe que essa dinâmica plural, né, que acontece, e diversa, cria um impacto, às vezes, de pavor também em algumas pessoas, mas acho que hoje a gente, mais do que ficar pensando na quantidade, a gente tem que pensar na qualidade desse fiel. Né? Eu acho que isso, inclusive, porque agora estamos todos apaixonados pelo Papa Francisco, né? Mas eu admiro muito o Bento XVI, né? Pela cabeça que ele tem, pela capacidade dele como teólogo, né? E ele, ao longo dos livros dele, até em entrevistas ótimas que ele deu, que depois viraram livro, né? Ele falou dessa coisa da identidade católica, né? De que você voltar às raízes, né? Porque a gente está num cenário de tanta confusão, de tanto barulho, de tanta comunicação superficial, né? Isso o Bento, o tempo todo do pontificado dele, e naquelas homilias que ele fazia toda semana, que agora estão se transformando em livros, você agora tem acesso a esses livros, né? Então, ele, volta e meia, ele bate nessa tecla, a identidade católica, né? O que é ser católico, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se colocar. O que você espera da vinda do Papa aqui no Rio de Janeiro? Essa pergunta, eu vi todos os seus comentários, assistimos, acho que todo o Brasil assistiu através da Globo News e outras referências também no jornal, também no Globo.
que esperar da visita do novo eu acho que Papa ao Brasil, hein? Uma sorte que a gente tem de ter um Papa tão recente, né? De repente já poder estar com ele, estar mais perto dele, né? Eu acho que é uma maravilha porque ele, aí se eu falo como comunicador, né? Ele é do ramo, ele tem o talento do gesto significativo, né? Por exemplo, aqui eu achei fantástico, aquele de trocar o sapato vermelho pelo sapato preto, né? Como se dissesse, eu sou um homem... Ele não é um homem simples, ele é um homem culto, não é um homem santo, né? Um homem bom, mas ele tem uma coisa de espontaneidade que toca as pessoas. Eu acho que desde o primeiro momento, se a gente pensa naquele momento fantástico que foi a aparição dele no balcão de São Pedro, né? Ele veio sério, ele veio lá do fundo sério, né? Você vê aquela multidão ali embaixo, e de repente, em 1 minuto, ele já tinha descontraído, né? Fez aqueles gestos simbólicos, né? Pedir orações. Pedir oração. Então, ele às vezes me lembra, não sei se eu estou certo, né? Me lembra João 23, né? Que também era uma pessoa aparentemente simples, que era um homem muito inteligente, uma percepção espiritual e psicológica fantástica, né? Mas era um homem comum, entre aspas, né? Um homem com quem você pode encontrar na rua, conversar, sem nenhuma pose, né? Não que eu acho que os outros... Eu não acho que o Bento tivesse pose, não, mas o Bento era um professor alemão, né? Um grande teólogo, um grande mestre, né? Mas não era um comunicador nato. Eu acho que o ex-cardeal Bergoglio, né? É um comunicador nato, né? Então, eu acho que isso cai assim como uma luva. Eu acho que Dom Orani deve estar muito feliz com essa vinda, né? No período dele, receber um Papa tão... a palavra chavão até carismático, né? Ele é um comunicador, né? Então eu acho que isso pode ajudar muito, né? Há algumas pessoas que dizem, né, que o João Paulo II era um Papa para ser visto, a imagem era forte, o carisma, não precisava abrir a boca para emocionar as pessoas. Né? O Bento XVI era um Papa para ser lido, para ser meditado, né? Ouvido. Né? E agora o Papa Francisco, hein? E agora um argentino, né? Um argentino que torce pelo Boca, né? São Lourenço. O São Lourenço, São Lourenço. Podiam fazer um jogo do meu Fluminense aqui com o São Lourenço, né? O atual campeão brasileiro, com o time do Papa. Podia ter isso agora aqui na jornada, né? Mas a gente estava falando de pluralismo, eu estou justamente lendo agora, que me deram de presente, o livro que já lançaram, que é o diálogo dele com o rabino de Buenos Aires, o rabino Skorka. É uma beleza de livro, né? Do Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes, isso, cópia, me mandou, né? Pois é. Então, isso é uma beleza, você vê, quer dizer, um diálogo, um grande diálogo, né? Entre um eclesiástico católico e um rabino, né? Esse é o mundo de hoje. O diálogo é o caminho? O diálogo é necessário. Por exemplo, quando ainda mais ou menos no começo do pontificado do Bento XVI, ele teve um diálogo com um filósofo alemão, Habermas, que não é católico, né? Isso deu muito o que falar, porque era um sinal da disposição dele de sair, ir ao encontro do outro. Eu acho que isso é sempre a nossa missão, ir ao encontro do outro, sair do nosso mundo fechado, né? Mesmo que o outro aparentemente seja tão diferente de você ir ao encontro, né? Eu acho que isso o próprio Bento fez, e esse Papa tem um talento para fazer isso, que você vê nessas aparições públicas, eu fico até um pouco preocupado, porque ele está tão exposto, né? Meu Deus, não permita que aconteça nada. É verdade. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem percebido, já devido à movimentação da Jornada Mundial da Juventude, um aquecimento da população. Acho que o povo agora está começando, aproximando o evento, o pessoal está começando a pegar o pulsar, o clima da jornada. Entrando no clima. Você está sentindo isso também? Sem dúvida. E vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Acho que vai ser um grande sucesso. A quantidade... Bom, você pode fazer ideia, isso deve acontecer com você também. A quantidade de pessoas que me dizem, como é que eu faço para chegar perto do Papa? É verdade. Eu acho que é a pergunta que não quer calar. Todo mundo quer chegar perto do Papa, né? Ele vai ter que ficar um mês aqui na cidade para poder atender todos os pedidos. E ele está se caracterizando também como um Papa dos pobres, né? Isso é interessante. Isso foi muito bonito. A começar, eu estava falando de gestos simbólicos, né? Você escolheu o nome que ele escolheu, que coisa mais significativa. Aliás, dizem que foi soprado pelo Dom Umes, né? Sim, não é? Que disse, lembre-se dos pobres, lembre-se, que aí ele disse Francisco. Que só esse nome, quem pode ser contra um Papa Francisco? Não pode. Não é? É realmente algo que nos toca, nos emociona, né? A percepção de um olhar para a pobreza, né? E o Papa aqui no Rio de Janeiro vai visitar uma comunidade da Varginha, na favela de Manguinhos. Vai ter ali encontro também com um projeto
projetos sociais, inclusive o do Cristo Redentor, que vai estar montado naquele dia, um dos legados fortes da jornada, a ação de amor do Cristo Redentor. E ali o Papa vai ter oportunidade também de abençoar as pessoas, vai visitar a casa de uma família, né, na comunidade. Olha que coisa bonita. João Paulo II também fez isso no Vidigal, né? Fez isso no Vidigal, fez. E essa aproximação é o que a gente precisa fazer também, né? Como homens de fé, fazer com que a mensagem chegue a todos os corações, né? E a diversidade que está aí. Né? Claro. Do mais jovem ao mais experiente. A gente quer poder levar. E Luiz Paulo, a gente sabe da sua competência, da sua maneira de articular o pensamento, de conseguir reproduzir isso com tanta simplicidade como você está fazendo agora aqui com os nossos amigos, nesse bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, né? A partir da sua visão de mundo, da sua visão de Deus, do seu compromisso com a verdade, da sua articulação e também compromisso ético com essa mesma verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos de todo o Brasil. Bom, a mensagem que eu deixaria é que eu acho que nesse momento nós estamos num momento muito feliz da nossa vida de pessoas religiosas, católicas, né? Eu costumo dizer que eu acho que foi uma raja. Eu me lembro do clima que precedeu a eleição do Papa, a preocupação, a aflição da pessoa, quem vai ser. De repente, eu costumo dizer que eu sinto como se fosse uma rajada de Espírito Santo, né? Foi uma coisa assim tão fulminante, né? Tão rápida, né? Então eu acho que isso nos encheu de alegria, essa alegria dessa festa de Pentecostes que a gente acabou de atravessar, né? A mensagem que eu queria dizer é que eu acho que nós, católicos, a gente tem que passar ética, seriedade, mas passar também essa alegria desse encontro que a gente tem com a verdade, né? Agora com esse Papa que está chegando, que a gente possa passar essa alegria. Não é? Eu fui muito amigo do Frei Clemente Kesselmayer, conheceu, sim, claro, né? Que era um franciscano né? Entusiasmado, né? Eu fui muito amigo dele. Ele tinha essa noção da importância da alegria, né? Porque se a gente, ele costumava dizer, na alegria do ressuscitado, não é? Se a gente recebeu tudo isso que a gente recebeu e agora recebemos esse Papa maravilhoso, a gente tem o dever de passar isso aos outros, né? Com uma coisa com entusiasmo, com seriedade, sem maluquices, né? Sem exageros, sem distorções, mas passar essa alegria que é esse encontro de uma verdade personificada no Cristo e, de repente, nesse seu vigário maravilhoso que é o Papa Francisco. E eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Que bom, a gente que agradece. Luiz Paulo Horta, esse homem de fé, esse homem que vocês acompanharam aqui, de beleza, o seu pensamento, suas palavras. E você que nos acompanha na Rede Vida, agora pode rezar conosco. A gente vai encerrar hoje o nosso programa fazendo uma prece à Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae, e pedindo as bênçãos e a proteção da Virgem Santíssima para o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude, também para o seu ambiente de trabalho, para esse jornal, para a sua família. E todos os amigos agora possam rezar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo seu carinho. Foi uma alegria. Muito obrigado por tudo. Foi muito bom. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer estação, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.